Muito se fala, né, por que, que o George Lucas fez essa besteira de vender a LucasArts para a Disney. Alguns dizem que ele estava ficando velho, queria largar, etc. Mas não é necessariamente verdade. Para quem trabalha com ele, já disse várias vezes que ele nunca queria vender a LucasArts. A questão é que ele ficou um problema, uma complicação. Vou deixar bem claro isso. A ideia do George sempre foi fazer três trilogias. A original, a prequels, que é episódio um, 2 e 3, que acontece antes, é a saga do Anakin Skywalker, e depois a sequel, que seria a saga da Leia, Han e Luke, desenvolvimento do Luke. Ou seja, a continuação da saga Skywalker. E a questão é que ele já falou em entrevistas que a Disney ignorou tudo o que ele disse que era para fazer nos episódios 7, 8 e 9. Ou seja, ele não estava com controle ou criativo ou consultor criativo, como as pessoas diziam que ele estava. Outra coisa, o pessoal fala, mas ele disse lá, escolheu a Kathleen Kennedy, falou, etc. Cara, isso é tudo pago. Assim como vários autores são pagos para dizer que as adaptações de certos locais como Netflix são perfeitas. Vi de Cowboy Bebop, vi de Dragon Ball Evolution, onde Akira Toriyama falou que era uma perfeita adaptação. Às vezes ele é pago ou às vezes é obrigado por contrato. Mas aí chega Bob Iger. O que acontece então? No livro do Bob Iger, ele diz que durante a negociação para comprar a LucasArts, George Lucas queria o mesmo acordo que o John Lasseter. John Lasseter, para quem não conhece, é o criador, né, é o produtor criativo da Pixar. Basicamente todos os filmes da Pixar, animações da Pixar que você conhece, que foram sucesso, foi ideia dele. Quando a Disney comprou a Pixar, ela deu controle criativo total e liberdade para o John Lasseter. Então, mesmo depois que a Disney comprou, grande parte era a criação de John Lasseter. Da mesma forma, no comecinho, quando a Disney comprou a Marvel, ela deu controle total, para a Marvel fazer os filmes. Até certo ponto, é claro. A partir da fase 3 em diante, a Disney tomou. Tanto que você pode notar uma diferença de tom para os filmes. George Lucas queria esse contrato e Bob Iger prometeu para ele que faria isso. Não vou comprar, mas você vai poder fazer o que você quiser, né? Mas será uma marca Disney agora. O objetivo do George Lucas era ter os recursos da Disney para fazer a sua trilogia sequel, né? Os episódios 7, 8 e 9. Porque apesar da LucasArts ser bastante popular, ela levava muito tempo para produzir algum produto, um game, uma animação, um livro, né, quadrinhos. George levava muito tempo para fazer porque, né, a produção era cara. Se ele tivesse os recursos da Disney, ele poderia produzir isso muito mais rápido. E, na época, LucasArts era considerada, na Star Wars, era considerada a marca mais valiosa do mundo. Era conhecida no mundo todo e era considerada a mais valiosa do mundo. O que acontece é que no próprio livro do Bob Iger ele diz isso. O George Lucas notou que no final do contrato, depois estava já 75% do processo de venda, 75% do processo de venda feito. O George Lucas notou que o Bob Iger não lhe cumpriria a promessa de deixar ele como responsável criativo, dele ter a liberdade para criar. E ele seria basicamente ignorado totalmente, ele não teria o controle total. Aí o George Lucas pensou, não, eu não queria isso, então eu vou cancelar essa compra. Só que Bob Iger colocou várias cláusulas no contrato que, caso ele voltasse atrás, ou seja, quebras de contrato, na venda, o George Lucas seria obrigado a pagar uma multa que aproximadamente daria uns 500 milhões de dólares. Aí o George Lucas ficava nessa dúvida. Ou ele vende a LucasArts, só que perde totalmente o controle da empresa que ele criou, das marcas que ele criou e da história que ele criou. Ou ele não vende, é obrigado a pagar essa multa enorme e, obviamente, a empresa fale, né?
Aí ele é obrigado a mandar todo mundo embora e a LucasArts quebra. Ele acabou escolhendo vender. O que não adiantou muito, porque a primeira coisa que Kathleen Kennedy fez foi criar novos escritores para Star Wars e mandar os antigos embora. Infelizmente é isso. Aí você pensa, pera, Bob Iger escreveu isso no livro? Sim, ele escreveu. Tá no livro dele. Só procurar. A questão é que ele escreve de um jeito, de regras contratual, dizendo que o George Lucas foi irracional em achar que eu deixaria ele ter o controle. Só que não importa qual ângulo você escreva ou você veja, ainda mostra que Bob Iger foi um canalha por ter feito isso. Infelizmente é assim. Então, não é que o George Lucas quis vender porque ele queria se considerar uma família, etc. Não, ele queria vender para continuar, ter os recursos da Disney para continuar fazer o seu sonho de ter 3 trilogias. E, infelizmente, Bob Iger passou ele para trás. Se você duvida, só olhar no livro do Bob Iger, está escrito lá. Ele mesmo escreveu isso. Se você quer mais uma prova de que George Lucas disse que o que a Disney produz não tem nada a ver com o que ele escreveu de Star Wars, tem um vídeo que passou em 2020 sobre ele fazendo uma entrevista online para escolas, etc., junto com a mulher dele. Esse vídeo rodou na internet um tempão. Aí muitos youtubers que não gostam da adaptação da Disney, aliás, como a maioria das pessoas com bom senso, começaram a usar esse vídeo. Aí a Disney forçou o YouTube a apagar esse vídeo. Porém, muita gente salvou esse vídeo por aí. No caso, eu vou mostrar um trecho para vocês que eu peguei de um vídeo de um canal chamado... de uma youtuber chamada Ana. Ela é conhecida como That Star Wars Girl. Que ela é muito fã e entende muito da lore de Star Wars. Eu acho que ela entende até mais do que a Disney, sabe? E dos donos da LucasArts atualmente. Eu vou mostrar um trecho do vídeo para vocês e vocês vão entender o que eu tô falando. I don't know. I mean, I've kind of lost control of Star Wars, so it's going off in a different path than what I intended. But the first 6 are very much mine and my philosophy. Entenderam? Ele mesmo admitiu. O que a Disney tá fazendo não tem nada a ver com o meu Star Wars, com o que foi criado. E quando o criador diz para você, o que vocês estão fazendo não tem nada a ver com o que eu criei, bem, mostra que vocês estão errados, né? Ele diz mais uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia não entende o que uma IP, o que uma franquia é. E eu acho que o George explica muito bem essa frase aqui. Só vocês verem, mesmo vídeo, eu vou mostrar um trecho. Só um minuto. About that, as George, you're saying with the movies, there's the time. It's not of a time, but the lessons are timeless, right? Yeah, they're timeless. They've been around for thousands of years. They're based on ancient mythology. Mythology was designed ultimately to give a society the tools they need to be a society. E George tem razão. O que ele criou de Star Wars é atemporal. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ler, pode assistir, vai entender, vai chorar, vai se alegrar, vai compreender, vai se identificar. Porque isso que é uma mitologia. George Lucas criou uma mitologia, da mesma forma que Tolkien criou a mitologia dele, Senhor dos Anéis. É atemporal. O que Disney criou não é. Porque eles tentam criar o que é popular no momento agora. Só que isso passa com o tempo, gente. Boas histórias duram para sempre. Lembre-se disso. Boas histórias duram para sempre. O que você acha que todo mundo ainda lembra? Se fala Hércules, Gilgamesh, todo mundo vai lembrar dessa história. Mesmo que foram escritas milhares de anos atrás. Como eu disse, boas histórias duram para sempre. Bem, e agora vocês veem o porquê que George Lucas vendeu. Não é que ele realmente queria vender e largar tudo. Ele queria completar sua trilogia usando os recursos que ele não tinha. Infelizmente foi passado para trás por alguém que tinha não só objetivos escusos, que não era não só dinheiro, mas objetivos políticos também, que eu já mostrei em vídeos anteriores, tá bom? Então, se você acha que isso
brincadeira, tem um episódio de South Park, aliás, South Park acerta mais do que Simpsons, viu? Tem um episódio de South Park que eles fazem uma conspiração que a China quer comprar a Star Wars, tudo para que a Disney não compre, porque o objetivo da China era comprar Star Wars e guardar. Porque todos eles sabiam, South Park fazendo, que se a Disney comprasse Star Wars, ela ia estragar. Bem, South Park acertou. Bem, gente, a gente se vê outro dia.